eu te acompanho há muito tempo, gosto muito das suas piadas, acho sensacional essa malícia, essa coisa. Você é um dos poucos personagens que criou um personagem que é o típico carioca, o Zé Carioca, o cara, o malandrão, certo? Carioca. O que normalmente tinha tendência a fazer sucesso no Brasil era o caipira. Sim. Certo? Então nós temos inúmeros aí indivíduos que traziam o personagem caipira. Você não, você trouxe um malandro. Como é que você conseguiu construir tudo isso? Foi proposital, essa coisa? Quando foi que o Paulinho Gogó, porque você teve um outro nome, Paulinho Tantão, alguma coisa? Então. Como é que funciona? Como é que era isso? Eu trabalhava na Rádio Tupi, na Patrulha da Cidade. Certo. E o programa, 500 mil ouvintes por minuto, até hoje é um programa que tem uma audiência exorbitante, mais de 60 anos, 65 anos de existência. Eu trabalhei 21 anos nesse programa, que é um sucesso até hoje. E eu reparei que 1h da tarde, o Juarez Getirano, o GG, ele dava os aniversários. E eu fazia aquelas vozes da patrulha, criança, velho, pai de santo, polícia, bandido. Aquilo tudo era... eu fazia aquelas vozes, né? Mas eu percebi que 1h da tarde o GG dava os aniversários e os alôs. Um aniversário numa rádio de 500 mil ouvintes só é interessante pro cara que tá fazendo aniversário e para quem conhece o cara. O restante dos ouvintes não sabem quem é João Roberto. Então, aquilo o cara ouve sem saber o que é. E eu falei, cara, se eu criar um personagem que desses aniversários de forma engraçada, eu consigo agradar o aniversariante, a família do aniversariante, os amigos do aniversariante e quem não conhece o aniversariante se eu fizer de uma forma engraçada. Mas mesmo assim eu ainda não tinha o Paulinho Gogó. E um dia eu saía da Rádio Tupi, assim, eu sempre saía da Rádio Tupi, descia a Rua do Livramento, ali no Jornal do Comércio, e pegava o ônibus na Praça Mauá. E toda sexta-feira eu reparei que ali em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, tava aqueles caras lá do pagode, né? Camisa de seda javanesa, calça de vinco, sapato bicolor. E eu comecei a reparar que eles falavam, aí fulano, porra, aí vai dar o maior salseiro hoje, hein? Vamos entornar o caldo. Eu falei, cara, isso dá um personagem. Mano, o dialeto deles, né? O linguajar, as gírias deles, eu falei, isso dá um personagem. E eu comecei a sair toda sexta-feira e ficava ali no barzinho, tomava um refrigerante, ficava prestando atenção na conversa deles. E eles contavam uma história que traíram a mulher, que foram traídos pela mulher, que a mulher pegou isso, que a mulher descobriu isso, mas daí que apanharam, que não sei o que foram presos e que perderam o emprego. Eu comecei a falar, pô, eu acho que eu vou criar um personagem que conta vitória e conta derrota também. O cara, porque se contar uma coisa, sim. uma derrota sua, é engraçado para quem tá ouvindo. E comecei a escrever o argumento do personagem, só que me faltava a voz do personagem. Porque na patrulha eu já fazia várias vozes, então não poderia ser uma voz idêntica às outras que eu já fazia. E não achava, eu ficava em casa à noite, tentando descobrir uma voz pro personagem, e não achava, que era um sambista, era Paulo Tantã, já tinha colocado até o nome, Tantã de Pagode. Sim, ok. E não conseguia achar, tá assim, era parecido com algumas que eu já fazia, e fiquei com o personagem na cabeça sem a voz do personagem. Aí um dia saí mais cedo da rádio, cheguei no botequim, estava aberto o botequim, mas não tinha ninguém ainda, estava só o dono do botequim. E fiquei conversando com ele. Aí, do nada, entrou um negão de uns 2 metros de altura. Ele entrou, mas já entrou gritando, seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Nisso eu olhei e falei, cara, é a voz do Paulinho Gogó. E aí comecei a olhar pra ele igual eu tô te olhando aqui, pra poder pegar a timbragem da voz, o jeito da voz, né? E ele falava com o queixo meio pra frente assim, pô, seu Manel. Aí fiquei olhando pra ele falando com o cara, e eu prestando atenção nele. Daqui a pouco ele percebeu que eu tava olhando pra ele muito, igual eu tô te olhando, e eu não percebi que ele tinha percebido. Ele falou assim, seu Manel, o senhor tá permitindo frequentar homem sexual agora no seu estabelecimento? Aí eu falei, ô irmão, ó, desculpa, eu não sou homossexual, não tenho nada contra. É o seguinte, eu trabalho aqui na Rádio Tupi, e contei pra ele a história. Eu criei um personagem que, pô, eu tô precisando de uma voz pro personagem, só que eu não consigo achar. E quando você entrou falando com essa potência, nesse timbre, nesse jeito, me chamou a atenção. Por isso que eu fiquei olhando pra você, pra poder aprender, né, de onde vem a voz, como é que você fala pra essa voz sair. Aí ele, tu não é homem sexual não, irmão? Eu falei, não sou não. Ele, aí, seu Manel, aí. Achei que ia pegar mais um hoje. O cara era o Paulinho Gogó, entendeu? E fiquei conversando com ele, trocando ideia, batendo papo com ele. E fui pra casa e com aquela timbragem no ouvido, aquele jeito de falar mais ou menos assim, né, fechamento. E fiquei treinando. No outro dia não coloquei no ar.
Comecei a brincar com um colega meu, o Ricardo Tokai, que ele fazia um outro personagem, fazia um outro quadro na patrulha, fazia outras vozes. Comecei a brincar com ele nos corredores, falando, né? E aí, fechamento? Ei, vamos lá, não sei o que, coisa, pra poder fazer um laboratório com aquilo, pra treinar aquilo, né? E a gente saía da rádio pra poder pegar o ônibus na Praça Mauá, eu ia no meio da rua conversando com ele. Ia lá, maluco, ó o cara ali vindo cheio de charme, aquele cara não anda, ele flutua, né? Pra poder exercitar aquilo. Uma semana depois eu fui e experimentei o personagem no ar. E, cara, no mesmo dia o personagem encaixou. Já com esse nome? Paulo Tantan. Tá. Paulo Tantan. Eu queria entender. Eu lembro até hoje, a primeira história que eu contei. Falei, GG, fato. Não tinha nem fato veneno ainda. Falei, GG, aqui é Paulo Tantan que tá falando. Eu queria falar pro senhor o seguinte: eu fui com minha família, não tinha nem nome de Nega Juju, Biricutico, não tinha nome nada. Eu fui com minha família no clube, foi eu, minha mulher, meu filho, minha sogra, fomos no clube, né? Aí eu fiquei tomando cerveja assim no barzinho do clube, minha mulher, minha sogra e meu filho ficaram na piscina, tomando banho de piscina. Daqui a pouco tô vendo uma confusão lá, aquele salseiro. Aí quando eu olhei, o salva-vida tava tirando minha sogra de dentro da piscina. Falei, irmão, o que tá acontecendo aí? Ele falou, não, rapaz, essa mulher aqui, ela tava fazendo xixi na piscina. Eu falei, irmão, tudo bem que fazer xixi na piscina não é uma coisa que deve se fazer, mas cá entre nós, todo mundo faz xixi na piscina. Aí ele falou, mas de cima do trampolim? Então, foi a primeira história que eu contei. E aí pegou, foi aí que todo dia eu fui experimentando aqui, consegui azeitar o personagem e fazendo os aniversários com humor, colocando apelido nas pessoas, brincando com as pessoas, né? Porque podia colocar apelido, né? Que não era bullying, né? Era só zoeira. E aí as pessoas que me mandavam os aniversários já mandavam meu apelido é tal, apelido do meu pai é tal, chama ele que ele gosta de ser chamado de cabeça de arrombar navio, cabeça... E aquilo foi pegando, beleza. Eu fui dar uma entrevista pro Wagner Montes, a produtora dele, isso em 99. O personagem estreou em 97 na rádio. Foi azeitando, na época era carta, começaram a chegar muita carta pra Rádio Tupi. Fax, né? Muito fax, pedindo pra mandar abraço, conta piada tal. E aí, em 99, uma produtora do Clóvis Monteiro, que me chamou, falou assim, olha, eu vou estrear um programa do Wagner Montes na CNT. Eu sou produtora dele. Você não quer, na estreia, dar uma entrevista pra ele? Eu falei, tá bom, vou lá. Só que eu fui de cara limpa. Na época não tinha, o personagem não era caracterizado, porque rádio era só voz. Sim. Hoje em dia que rádio é meio que televisão, tem câmera em tudo quanto é lugar. Eu fui dar entrevista, falei com o Wagner, conversei com ele, ele perguntou da rádio, perguntou da minha carreira. E no final ele falou, você tem um personagem que você faz lá na patrulha, não tem? O Paulo Tantan? Falei, tem. Como é que é esse personagem? Eu peguei e falei, Wagner, não tá caracterizado porque eu não tenho caracterização. Não faz, como é que é um pedacinho? Eu brinquei com uma menina na plateia, falei, filha, tu sabe por que a batata da tua perna não engravida? Aí ela falou assim, como é que é? Eu contei uma piada para ela da batata da perna dela, com a voz do Paulinho Gogó, não me recordo qual foi a piada. E quando acabou o programa, o Wagner me chamou e falou assim, você quer ficar fazendo o Paulinho Gogó aqui no programa, na CNT, programa na Boca do Povo, na CNT? Eu falei, faço, mas eu não tenho caracterização. Eu falei, não, bota uma roupa no personagem. Aí eu tive que ir pra rua da Uruguaiana, comprar peruca, que eu, na época usava peruca, óculos escuros, e fui caracterizar o personagem. E fui pra televisão, no Wagner Montes. E ele falou, faz o que você quiser no programa. Só perceba, que o programa é ao vivo, perceba quando eu estiver falando sério, você não brinca. Quando eu estiver brincando, você pode me zoar, pode fazer o que você quiser. E aí eu lembro que o primeiro dia, eu lá na plateia, ele brincava muito com a perna mecânica dele, aí ele falou assim, gente, a minha perna hoje está coçando demais, eu acho que o tempo vai mudar. E era a perna mecânica dele, né? Falei, tá brincando, então é a deixa. Eu falei, Wagner! Aí ele olhou, o que foi? Paulo Tantan, o que você quer? Eu falei, não, tu sabe por que tua perna mecânica é lisa? Aí ele, não, por quê? Porque a Sônia Lima. Aí ele falou assim, sai. Miúdo, chamou o segurança, tira aí. E na hora eu falei, caramba, fiz besteira, cara. Todo mundo, fora. Eu achei que ele tava falando sério, né? Me tirou do programa. Quando acabou o programa, eu fui pedir desculpa. Falei, Wagner, você me desculpa, tá, cara? Ele, de quê? Não, da brincadeira. Não, é isso, cara, é isso. Aquele negócio de tirar você, aquilo é pra fazer a brincadeira. Não fica tranquilo. O caminho é esse. Brinquei, você brinca. Se eu estiver falando sério, você percebe, não vai entrar com uma brincadeira, com um assunto sério. E aí o personagem foi se fortalecendo. Depois fui pra escolinha do professor Raimundo por causa do programa do Wagner Montes.
Aí o personagem já foi com outra característica, com outro figurino, já colocaram ali. Aí Chico Anísio, né, irmão? Aí Rogério Cardoso, olhava pro lado, via Rogério Cardoso, Sim. Chico Anísio, Berta Loran, Dicró. Maravilhoso, meu padrinho Dicró. Dicró virou meu padrinho. Esse bordão que eu falo até hoje, quem não tem dinheiro conta história, Aham. Dicró que me deu. Foi o Dicró que me deu. Ele nunca falou isso. Nunca falou assim, o bordão do Paulinho Gogó, quem deu foi eu. Olha a generosidade do cara. Nunca falou. Eu que falo. Então, aí fui aprendendo com aquela galera, Tom Cavalcante, Nessa da Capitinga, onde eu conheci o Pedro, Lúcio Mauro Filho, Fafi Siqueira, só fera. Aí aprendi mesmo.